Bom dia a quem está nos acompanhando aqui em mais um programa Toque da Alvorada, um programa que é organizado e aqui transmitido pelo nosso coletivo Alvorada, que é aqui de Belo Horizonte, mas que tem as suas ramificações aí pelo Brasil e pelo mundo. Nós estamos sendo aqui também transmitidos, além das nossas redes do coletivo Alvorada, somos transmitidos também pelo coletivo Resistência e outros coletivos do país inteiro que temos parcerias e que cumprem o mesmo papel aí de organizar a militância na resistência e na defesa da democracia. Nós já estamos no, se não me engano, quarto ou quinto programa do Alvorada, e toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, às vezes com um pouquinho de um atraso, como hoje, mas a gente sempre está aqui fazendo debates importantes aí para a democracia, debates do dia, para a gente armar e organizar a nossa militância para os enfrentamentos do cotidiano. Nós, o Alvorada, o toque do Alvorada, né, até porque esse horário, remetendo ao nome do Alvorada, a gente sempre faz aqui pela manhã e a gente sempre faz esse debate. Hoje nós debateremos aqui o tema cultura e resistência, que é um dos temas da ordem do dia, né, diante do momento que nós vivemos, né, da pandemia, o momento que nós vivemos com a pandemia, a consequente quarentena, em que fomos obrigados todos a entrar corretamente, que é a única forma, né, o distanciamento social é a única forma de enfrentar o contágio, a disseminação da doença, e por isso nós todos, né, estamos nesse momento, do Brasil e no mundo, é a forma que a gente tem que enfrentar. E, neste momento em que todos estamos em casa, a maioria está em casa, o mundo está se adaptando a esse novo momento, nós entendemos que a cultura é o setor que foi mais prejudicado, é o setor que teve as consequências mais drásticas, até porque primeiro que a cultura, na essência, ela depende de aglomeração, ela depende de juntar público, ela depende de juntar gente na maioria das suas ações culturais, e por isso as casas de show, os teatros, os bares, né, todos foram os primeiros locais que foram obrigados, né, a interromper o seu funcionamento até para evitar as aglomerações. Infelizmente, né, a perspectiva é que também sejam os últimos locais que sejam autorizados depois, quando passar, esperamos que não demore, passar esse momento, será os últimos espaços, né, que serão autorizados a funcionar. E diante disso, todo o setor cultural do Brasil e do mundo sofre as suas consequências. E no mundo, e aqui no Brasil, muito mais, até mesmo porque a cultura já vinha sofrendo muitos ataques desde o golpe contra a presidenta Dilma e a democracia em 2016. Toda a política cultural do país que estava sendo estruturada desde a posse do nosso presidente Lula em 2002, a cultura vivia uma pujança, vivia um investimento, vivia um crescimento, mas, assim como a democracia, a cultura foi duramente atingida desde o golpe e principalmente desde a posse do presidente Bolsonaro, que, desde a sua campanha, dizia que a cultura era um dos principais inimigas do seu governo. Então, nós já vínhamos sofrendo muito, o setor cultural vinha sofrendo muito, e agora, com a pandemia, sofre muito mais. Então, hoje o debate é um pouco isso, como que os artistas, como que os produtores, como o setor cultural pode enfrentar esse período tão difícil e atravessar isso, usando aqui outro dia a gente até usou uma metáfora roseana, né? Como é que a gente atravessa esse liso do Sussuarão, atravessa esse momento e tenta chegar do outro lado com, pelo menos, a cultura existindo ainda. Então, hoje nós contaremos, como sempre, com 4 convidados, não é isso? Nós temos a Cida Mendes, que tem aí é atriz, né? Ela tem um espetáculo maravilhoso que todo mundo conhece aí, da Concessa, né? Que é um dos personagens, um dos trabalhos mais premiados aí, seja do teatro, da TV brasileira, e a gente tem muito orgulho da Cida Mendes ser
aqui de Minas Gerais, ser uma mineira. Hoje ela está lá perto de Paracatu, né, com a Casa de Concessa, que ela fala diretamente de lá, daqui a pouco ela vai dar a sua contribuição. Nós vamos contar também com 2 pessoas que estão entrando daqui a pouco aqui, que estão resolvendo a questão de conexão, mas que estarão com a gente. Um é o Ângelo Osvaldo, que é jornalista, intelectual, escritor, já foi secretário algumas vezes aqui da Cultura de Minas, já foi presidente do IFAM, e ele, daqui a pouquinho, ele está entrando aqui. Vamos contar também, como sempre, com uma presença internacional de alguém fora do país, alguém que é daqui do nosso coração, é daqui de Belo Horizonte, é a cantora, sambista Aline Calixto, né, que tem aí uma longa trajetória na música popular brasileira e que há poucos dias transferiu-se, né, o seu domicílio para Paris, né? Ela que tem um pezinho lá também, né? O companheiro dela é francês, está com seu filhinho Mael, e a Aline está entrando daqui a pouquinho aqui, porque ela está, inclusive, dando mamar ao Maelzinho, e daqui a pouco ela entra aqui para participar. E o quarto participante, que a gente já vai chamar ele para falar aqui agora, é o nosso querido Juca Ferreira, que é sociólogo, né, e que tem uma longa trajetória de contribuição à cultura brasileira e à cultura aqui de Belo Horizonte também, visto que ele foi, durante 2 anos e meio, o secretário municipal de cultura aqui de Belo Horizonte. Antes disso, ele foi ministro, né, da cultura do país, já foi vereador também lá em Salvador, que é a sua cidade, foi da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, assim como eu, desde lá na época da resistência, na época da ditadura, e é das maiores autoridades que a gente tem da cultura, poderíamos dizer, não só no Brasil, mas no mundo também, ele é reconhecido desta forma. Então, para a gente já passar para os nossos convidados e começar esse debate, eu queria convidar, para começar falando, o Juca Ferreira, para ele dar a sua contribuição, Juca. Eu queria que você fizesse essa avaliação desse momento que a gente vivia. E eu queria que você falasse o seguinte: o que significa esse tema, cultura e resistência, neste momento? Como resistir? Obrigado pela sua participação e com a palavra você. Ô, Juca, estamos com problema no seu áudio. Parece que teve um problema no áudio, Juca. Vamos ver se ele já resolve. Então, ô Cida. Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem. Vamos começar por você aí, até que o Juca restabeleça a sua conexão, entra aqui no nosso debate. Então, eu queria ver como, né, contigo, como é que você está observando? Você tem uma longa experiência aí na cultura, uma contribuição muito grande na dramaturgia brasileira. Então, como você está vendo aí diretamente do interior de Minas, né, do nosso cerrado aí, como é que você está vendo esse momento e essa resistência que a cultura faz no país inteiro? Bom dia, Kerson. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Olha, eu tenho apelido de Poliana aqui em casa, sabe? Uhum. Tá funcionando agora? Tá, Juca, tá funcionando. A gente começou com a Cida aqui. Então, bora. Vamos lá, Cida. Vamos lá. Bom dia, Juca. Bom dia. Então, bonito quadro aí atrás de você, hein? É lindo, né? É lá do Peru. Beleza. O Juca está aqui perguntando como é que está aqui a história, né? Eu estou dizendo que aqui em casa eu tenho apelido de Poliana, sabe? Ah, que bom, ué. Um pouco influenciada pela personagem, né? Que a Concessa é muito positiva, muito a frase dela é: não tem problema, né? Não tem problema, tem problema. Então, e tem problema ou não tem? Tem, mas você tem que achar que não tem para você levantar, né? E problema existe para nos dar prazer de resolvê-lo, não? Claro, exatamente. É o nó do bambu, né? O problema é o nó do bambu. Se bambu não tivesse nó, ele quebrava, né? Então, eu tenho usado esse tempo e estimulado quem conversa comigo a usar esse tempo para fazer coisas que não estavam tendo tempo de fazer.
sabe, assim, entrar mais para dentro de si, né, da sua casa e ver o que você estava ali guardando na gaveta há muito tempo que você não tinha tempo de mexer naquilo, um projeto que você estava adiando, porque a gente viaja muito, né, com espetáculo, e aí muita coisa que eu queria fazer, eu falava, não tem tempo que eu vou viajar, sei o que eu vou viajar, essa vida de caminhoneiro que a gente leva. Então, eu comecei, quando começou, a gente não tinha a menor ideia de que iria durar esse tempo que está durando, né? Primeiro, assim. Foi um susto, assim, a gente meio que, daqui 1 mês, daqui 2 meses, até que eu falei, gente, vamos parar de fazer plano, colocando tempo no plano, que isso vai deixando a gente ansioso e depois frustrado, né? Uhum. Porque você coloca aquele tempo e não consegue cumprir aquilo, queria fazer isso aqui, não sei o quê. Então, quando eu vi que realmente estava tudo cancelado, foi uma semana, teve uma semana de março, que nessa semana cancelaram tudo comigo, assim. Aí a ficha caiu mesmo, assim. Falei, não, agora, como dizem em Belo Horizonte, nu. Agora o trem tá feio, nu. Aí eu olhei assim para o meu panorama, falei, o que eu tenho para fazer aqui, né? Porque aí eu percebi que no meu canal do YouTube estava a minha chance de catar meu público ali e pelo menos cuidar do público, sabe? Então, ali onde eu publicava um vídeo por semana, eu estou publicando 3, 4. Estou falando de coisas para eles, dando dica de coisas. E é assim que eu tenho lidado, porque a gente tem que dar a volta nisso tudo, né? Fazer igual a gente faz com adolescente, assim, com adolescente, quando você tem um problema com adolescente, você não pode bater de frente com ele, que você perde a briga, né? Você tem que chegar por trás e catar ele assim, né? Eu estou tentando fazer isso. Trazê-lo. E isso que você falou aí, Kerrison, que a cultura é o Bolsonaro declaradamente é contra esse segmento, porque ele é contra todo mundo que pensa, né? Todo mundo que pensa está contra ele, né? E como na cultura tem muita gente que pensa, talvez o Juca tenha sido o nosso último ministro da Cultura, efetivamente. Há quantos anos isso já, né? Uns 5? 3? Eu já perdi a noção do tempo. Isso é um problema já que eu já estou. 2016, né? Aí, 4 anos. Lá vai. De lá para cá, vamos combinar que quem precisa de grandes projetos, porque eu vivo muito no meu miudinho, né, gente? O meu trabalho é bem de formiga, assim. Eu não tenho projeto nenhum, eu não vivo de projeto nenhum. Lei Rouanet, lei estadual, nada. Já vivi. Já participei. Naquela época boa que a gente tinha um presidente, saudade, né, minha filha, de ter um presidente. Eu lembro que eu encontrava o Tizumba na rua, em BH, falava assim, e aí, Tizumba, trabalhando? A gente até com a língua para fora, de tanto apresentar, né? Porque a gente aprovava um projeto e rapidamente tinha um tanto de gente catando o projeto. Eu fazia um projeto de circulação e via quem que ia pegar ele. Era muito bom. E aí o Tizumba falava, e aí? E geralmente os projetos eram a Ásia, porque foi de muita cultura e a gente ajudou a acabar com a fome do povo, né? Porque tudo era comida, vocês lembram? 1 quilo de comida, 2 quilos de comida. Tudo era comida. Então, não era de graça. Quando o povo falava que era de graça, eu falei, não é, nós estamos matando a fome de muita gente.
E aí eu encontrei com o Tizumba um dia, nunca vou esquecer. Vem, Tizumba, onde você tá? Ele falou assim, ih, menina, o negócio comigo agora tá bom, meu espetáculo agora é 2 quilos. Tipo assim, tô valendo mais. Tá caro agora é 2 quilos de comida, né? Um mais não. Bom, mas isso foi um tempo, né? E agora o tempo é esse de recolhimento, de ir para casa. Eu falo que aqui a gente está trabalhando 2 culturas, eu e Consuelo. A agricultura familiar, que não deixa de ser uma cultura também, né? Uhum. E a cultura, estudando e produzindo muito. Eu continuo alimentando meu público, só que pelo canal. O que eu já dei uma sorte, que eu acho que eu já entrei com 2 pezinhos lá na frente, que quando começou isso tudo, eu já estava com quase 200 mil seguidores, né, no canal, inscritos. Então, isso já me ajudou a catar esse povo e falar, vem comigo aqui, vamos lá, né? Aí eu fiz um projeto de quarentena que chama Risotril, né, para o povo não pirar. Aí eu solto um risotril para o povo, pílulas, né? Porque o riso é revolucionário. Uhum. A gente precisa achar um jeito de não deixar... Apesar de que tem dia que eu tô... Mas toma um risotril aí, dá um jeito, né? Porque daqui para frente é só para trás, né? Uhum. E aí o Juca pode dizer melhor para a gente como é que é ser ministro de cultura de um país que acabou, né? Acabou não. Não, acabou nesse sentido, né? Claro que não acabou. Tudo muda. O Gil deu essa esperança para a gente esses dias, né? Esses dias o Gil soltou essa da mudança, que todo mundo deu uma... Nossa, é mesmo, tudo muda. Ele falou que a única coisa permanente é a mudança. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na vida. Eu li um livro de um russo chamado Afanasiev, onde ele dizia que o movimento é permanente e o repouso é relativo. Mesmo quando você está parado, você está num planeta que está rodando. Então, o movimento está sempre... seu organismo está se mexendo, o tempo está passando. Então, a gente tem que inverter o sentimento de que o repouso é o estado normal, quando, na verdade, é um movimento. E a gente pode extrair muita alegria, muito prazer e muitas possibilidades do movimento. Eu acho que o Brasil é bem maior do que esse projeto medíocre, nefasto, que o Bolsonaro representa. A extrema-direita não tem nada a dar para o Brasil. Eles estão destruindo o Estado brasileiro, destruindo os direitos conquistados, destruindo experiências importantes que estavam permitindo o Brasil crescer, distribuir renda Então, eles são demolidores. Eu até já sugeri pela imprensa de que eles saiam do governo e montem uma empresa de demolição. Vão ficar riquíssimos. O que eles sabem fazer é demolir. Então, sai do governo, que aí não é lugar de demolir nada, e monta uma empresa de demolição. De vez em quando alguém precisa. Aqui mesmo um vizinho queria destruir um lado da casa dele, demolir um lado da casa dele para refazer. Aí, Bolsonaro podia encostar o caminhão dele aí e fazer. Mas o Brasil é bem maior, esse sentimento para baixo, eu acho que não cabe. Eu tenho idade, vivi a ditadura, lutei contra ela, e posso dizer o seguinte: esse sentimento de potência deles é fake. Ele, na verdade, está vivendo um momento de uma crise muito profunda. Ele está se isolando na sociedade, perdendo apoio, está chegando perto de 20%.
E se fosse hoje, ele não teria sido eleito. E vai continuar caindo, porque o povo brasileiro está acordando, está percebendo que uma situação grave como essa crise sanitária da pandemia, ele não tem nada a dizer, nada. Pelo contrário, ele luta contra os que estão, até os ministros da saúde. Eu tenho restrições àquele Mandetta, do ponto de vista político, mas ele estava no caminho certo de isolamento social, montar uma infraestrutura. Ele descobriu que o SUS era importante. O Mandetta sempre foi contra o SUS, sempre foi a favor da privatização dos serviços públicos, mas ele fez autocrítica e reconheceu que o SUS é estratégico. Imaginem se eles já tivessem destruído o SUS, como estaria esse país aqui, baseado só em plano de saúde privado e coisa desse tipo. Então, eu acho que a gente está... Posso entrar já? Eu ia fazer uma partezinha, mas... Não, aqui é bate-papo, manda brasa. Então, aqui manda brasa. Ô, Juca, só dar boas-vindas ao nosso queridíssimo Ângelo Osvaldo, que está aqui com a gente. Ângelo chegou aí? Saudade, meu amigo. Chegou aqui com a gente. Ele está iluminado. Está iluminado como sempre. Tem uma luz aí no Ângelo. Tá assim uma coisa, né? Não, tá ótimo, viu, Ângelo? Tá ótimo. Essa luz é sua natural, tá ótimo. Pode ficar tranquilo que tá muito bem. Isso mesmo. Vem de dentro. Ângelo, tá nos ouvindo, Ângelo? Bom dia. Oi. Ótimo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cida. Bom dia, Juca. Muito bom estar com vocês. Houve um probleminha aqui de comunicação, mas conseguimos superar os entraves tecnológicos. Já estamos online com vocês. É uma alegria muito grande participar desse bate-papo. O Kellyson é um grande amigo, um companheiro, líder, e estamos muito felizes com o seu protagonismo hoje na vida de Belo Horizonte. Isso é muito importante, Kellyson. E vocês estavam falando aí sobre mudanças. O Juca está fazendo uma análise muito acurada da nossa realidade, e a Cida lembrou o ministro Gil falando sobre mudança, não é? Isso é o famoso verso de Camões, que fala que tudo muda, tudo é mudança, tudo está em permanente mudança. Um soneto camoniano muito, muito bom para ser relido agora, porque nós estamos, sim, sempre em mudança, mudamos para pior e queremos mudar para melhor. Então, estamos num processo de mudança, e isso é a mudança para pior, que, consequentemente, nos levará a uma mudança para melhor. Eu, por exemplo, estou em Ouro Preto outra vez, aqui também passamos por um processo destrutivo, e eu estou tentando mudar para melhor. Eu acho que nós temos que acreditar na inexorável chegada da mudança. E com isso também temos que estudar maneiras criativas para a superação deste momento especial de crise, com a pandemia, as restrições, as limitações impostas pelo confinamento e a dificuldade de trabalho e acesso a recursos financeiros, a remuneração do trabalho, especialmente no campo da cultura. Como não há público, não pode haver reunião de pessoas, sem aglomeração, não há público para todos os artistas, os espetáculos na música, nas artes cênicas, até quem está na literatura, ninguém vai a uma livraria, é um drama total, as galerias de arte, tudo parado. E eu tenho recebido, acredito que todos vocês, o Juca, sobretudo, muitos questionamentos, o que fazer, como sair disso, quais são as soluções. E realmente isso parece muito difícil, cada um tem uma ideia. Felizmente, os criadores são muito criativos e muitos vão fabricando aí situações de saída. Há sempre um escape providencial que tem ajudado um e outro, mas no todo as dificuldades são muito grandes e acho que ninguém tem uma resposta única que sirva para todos. Não há um instrumento único, como não há vacina contra o coronavírus, não há também nenhum remédio para a crise econômica, que abate gravemente sobre o setor cultural. Então, é preciso ter muita atenção e ouvir esses depoimentos todos, e vocês vão nos ajudar sempre a encontrar o melhor caminho. Ângelo, você citou Camões. Okay, Pedro?
Eu vou citar a rua. Eu ouvi aí na rua, em Belo Horizonte, o seguinte comentário: tudo é passageiro, defendendo o movimento, né? Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Eu achei ótimo. Tudo é passageiro. Essa turma aí, essa turma que está no governo, é um lapso. Vamos pensá-los como um lapso. Isso vem do tempo. Isso vem do tempo do bonde, porque era a rima, tudo é passageiro, menos o motorneiro. O motorneiro era o condutor do bonde. É isso, adaptaram ao tempo do ônibus. Mas eu vou entrar direto. Como é que eu compreendo o momento que a gente está vivendo? Primeiro, eu gostaria de dizer, começar por aí. O Brasil é bem maior do que esse projeto protofascista da extrema-direita que Bolsonaro representa. Esse é um projeto medíocre, nefasto, que rapidamente está revelando a incapacidade de fazer, de construir, de contribuir para a melhoria do povo brasileiro. Eles só sabem destruir. E o Brasil está acumulando consciência, vontade de se manifestar. Você viu que mesmo com a pandemia, mesmo com o perigo que representa, muita gente foi para a rua no domingo passado. Para se manifestar, chega, basta. Esse é o sentimento que eu percebo na maioria da população brasileira. A gente está vivendo 3 crises ao mesmo tempo, 3 crises, e todas se agravando. A pandemia, a crise sanitária, que ainda não chegou ao pico, o Brasil está passando a ser o epicentro mundial da pandemia, a maior quantidade de contaminados e mortos, já somos o 3º e caminhamos para ser o 1º, tanto de mortos quanto de contaminados. Bolsonaro vem prestando desserviço, tergiversando, propondo coisas equivocadas, fazendo propaganda de um remédio que o Trump é sócio produtor desse remédio. Então, uma pessoa nefasta que está perturbando um bom andamento de um enfrentamento da pandemia. A gente já poderia estar bem melhor, já poderia estar começando a sair da pandemia e, na verdade, ela continua crescendo no Brasil e causando muita morte, muita dor, muito sofrimento para o povo brasileiro. A segunda crise é a crise econômica, que não vem da pandemia. A pandemia agrava, mas, na verdade, é fruto de um receituário neoliberal que se resume a destruir a área pública, reduzir o tamanho do Estado, descomprometer o Estado com o bem-estar das pessoas e, com isso, destruindo todas as políticas sociais, atacando os direitos conquistados desde Getúlio, como é o caso da CLT e outros. E, em relação à cultura, é um desastre. Extinguiram o Ministério da Cultura, acabaram uma série de programas e iniciativas, estão destruindo o sistema de financiamento público da cultura, que é um elemento importantíssimo, é uma grande contribuição do Estado brasileiro para criar as melhores condições para o desenvolvimento da arte e da cultura em nosso país. Está tentando restabelecer a censura, calunia, persegue os artistas, está tentando destruir o IPHAN e, com isso, destruir todo o sistema de proteção do patrimônio cultural e histórico, está destruindo a Palmares, botou lá uma pessoa que é racista, chegou a dizer que a escravidão foi bom para os africanos, que puderam viajar para o Brasil, e cada dia esse rapaz diz uma bobagem maior ainda. Está tentando destruir a Cinemateca, que guarda a memória do cinema e do audiovisual brasileiro. Lá estão guardados todos os filmes que foram feitos no Brasil desde o início, e ele está tentando destruir. Ou seja, ele declarou guerra, ele mesmo disse, ele declarou guerra à arte e à cultura, porque ele acha que tudo que foi feito no Brasil desde o início do século passado é influenciado pelo marxismo cultural. Uma paranoia dele e dos ministros dele, né? Dessa extrema-direita burra, ignorante, incapaz de produzir. E a terceira, sim, mas o que eu estava dizendo, a crise econômica advém desse universo,
desse receituário que deu errado no mundo inteiro. No mundo inteiro, esse receituário. O último foi a Argentina, que elegeu aquele Macri e voltou atrás com uma vitória retumbante do candidato peronista, que está fazendo um bom trabalho, está com mais de 70% de aprovação. O número de mortos lá pela pandemia é muito pequeno e ele está conseguindo iniciar um processo de reconstrução do país. Então, essa crise econômica se agrava com a pandemia, mas, na verdade, é fruto do governo. E a terceira é a crise política. O Bolsonaro se revela cada dia incapaz de assumir as tarefas de conduzir o Estado brasileiro. A população está acordando, a economia está caindo, a pandemia crescendo e matando cada vez mais gente. Então, ele está tentando radicalizar para chegarmos a uma ditadura, e uma ditadura pior do que a anterior, porque o modelo que ele trabalha é uma ditadura fascista, com mobilização, com milícias armadas. Ele está legalizando a compra de armas no Brasil, inclusive armas pesadas. Então, tem esse aspecto aí negativo, mas, na verdade, ele está descendente, ele está em crise, o projeto autoritário está em crise e a população brasileira está acordando. Então, não é hora de pessimismo, de depressão, de tristeza, pelo contrário. O Brasil vai sair mais forte, como disse Ângelo aí. A gente passa por esses momentos para construir os momentos melhores. Acho que o novo ciclo democrático vai ter que ser mais amadurecido, com mais lucidez do que o anterior. Nós cometemos alguns erros que precisam ser corrigidos. Muita coisa precisa mudar no Brasil e a democracia é o ambiente favorável. E para a cultura, eu também acho que a gente não tem assim uma fórmula. Ninguém sabe exatamente quando termina o período da influência da pandemia. Os cientistas dizem que pode até demorar 2 anos. Basta que os cientistas não consigam, nesse tempo, inventar uma vacina ou um remédio, a gente vai ficar sempre com esse espectro rondando a gente, que é a possibilidade de um segundo ciclo da pandemia. Não podemos esquecer que a gripe espanhola ela estava declinando, no início do século passado, estava declinando, e houve um afrouxamento geral das medidas de prevenção. Aí veio uma segunda onda que matou milhões de pessoas. A segunda onda foi muito pior do que a primeira. Então, a gente precisa tomar consciência de que nós não vamos decretar artificialmente o fim da pandemia. Nós temos que aprender a combatê-la, temos que ter uma certa disciplina social, o isolamento é muito importante, essa ânsia de voltar à normalidade, que é natural que a gente queira voltar à vida normal, mas qualquer passo em falso pode representar uma retomada até pior. Alguns países europeus e asiáticos abriram as atividades normalmente e estão recuando, abriram escolas, abriram shopping, estão recuando porque perceberam que houve uma volta da pandemia. Então, é preciso ter muita maturidade. E as condições da cultura, como alguém disse aí, acho que foi Cida, que ela precisa de aglomeração, ela precisa de convivência, ela vai ser prejudicada. Então, a gente tem que ter muita lucidez na condução desse processo. E eu sou absolutamente favorável à lei Aldir Blanc, porque ela reflete uma consciência de que cultura e arte é importante e o poder público tem uma responsabilidade de apoiar nesse momento tão difícil. Ô, Juca, então, só para aproveitar um pouquinho a sua participação, fala um pouquinho de como foi essa conquista da Lei Aldir Blanc, que é a grande novidade da cultura no país hoje, né? Que apesar do governo federal, que não tem Ministério da Cultura, não tem Secretaria da Cultura, o setor cultural fez uma pressão inédita, pelo menos nos últimos anos aí que eu tenho visto, e conseguiu arrancar na marra a produção desse mais do que arrancar. Mais do que arrancar, conseguiu o apoio do parlamento. Isso é importante.
todos votaram a favor, menos o parlamentar que é presidente desse partido chamado Novo. Então, foi uma conquista também pela sensibilização do parlamento. Existiam 4 ou 5 projetos que estavam caminhando na mesma direção, com diferenças naturais. Tinha o projeto do senador Humberto Costa, a Jandira Fegali, a deputada, tinha também um projeto, tinha um projeto que Benedita meio que capitaneou na Comissão de Cultura, e tinham contribuições não tão abrangentes, mas contribuições no sentido de apoiar os artistas, os técnicos, toda a área cultural, e apoiar também equipamentos que não estão conseguindo se manter, não estão conseguindo pagar aluguel. Então, a crise é grave, e conseguimos sensibilizar o parlamento. A Jandira foi a relatora na Câmara e conseguiu fazer um bom trabalho. Eu acompanhei muito de perto, assim, sem buscar protagonismo, mas acompanhei dando algumas opiniões e, principalmente, estimulando o sentimento de unidade. Porque houve um momento que ficou um frisson de protagonismo, um frisson surdo, mas quem tem experiência política sabe que, quando começa disputa de protagonismo, é um horror. Mas Jandira, com a experiência dela, conduziu bem, conseguiu unificar, aprovou na Câmara. O projeto foi para o Senado, o relator foi o senador da Bahia, Jacques Wagner, o ex-governador. Ele também conduziu muito bem, a experiência também pesou positivamente, conseguiu que fosse aprovado sem modificação, porque, quando não modifica, o projeto já vai para a sanção, sem precisar voltar para a Câmara. Como foi a iniciativa da Câmara, se o Senado modificasse alguma coisa, teria que voltar. Então, eles aprovaram o projeto vai para a sanção. Eu soube que o governo sinalizou que vai aprovar. Mas, se vetar, por acaso vetar, porque o Bolsonaro às vezes compromete e não cumpre, se por acaso ele vetar, o Congresso derruba o veto. Então, é uma lei que praticamente está caminhando para ser aprovada. São 3 bilhões de reais. É muito dinheiro. Agora, ele prevê um mecanismo correto de ser disponibilizado esse recurso através do Sistema Nacional de Cultura, ou seja, o recurso vai para os estados e municípios, é distribuído, governo federal, estados e municípios. Aí é que está a dificuldade. Eu acho que a gente não acordou ainda de que é preciso começar a trabalhar para, em cada município, em cada capital, em cada estado, começar a se discutir como vai ser usado esse recurso, para que ele seja bem usado, que o uso tenha eficiência e eficácia, que não gere privilégios, que, de fato, ele seja abrangente para toda a área cultural, e que crie mecanismos de repasse do dinheiro que seja, de fato, viável e que contribua não só para a sobrevivência dos artistas e desses equipamentos, mas contribua também para uma certa retomada da atividade cultural. Exato. Inclusive, Juca, trazendo algumas informações aqui, a Lei Aldir Blanc, como você falou, ela vai distribuir 3 bilhões de reais, né, para fomentar a cultura do país. Aqui, isso será distribuído entre os estados e municípios. Minas Gerais receberá, de acordo com a lei, em torno de 135 milhões de reais, e a nossa cidade, aqui a capital de Belo Horizonte, deve receber perto de 15 milhões para fomentar aqui a cultura. Então, você citou muito bem, o setor cultural aqui já tem discutido como nós vamos acompanhar a implementação e exigir a implementação imediata para servir como uma forma de proteção social ao setor cultural, que, como vários aqui comentaram, foi um dos mais prejudicados. O que eu estou chamando a atenção é que é uma situação nova. Nós nunca tivemos uma situação de pandemia, pelo menos a última foi lá no início do século passado. É preciso que a área cultural, os artistas, os técnicos, os gestores de estúdios de gravação,
de salas de ensaio, de pequenos teatros, de bibliotecas comunitárias, que discutam com as secretarias municipais e estaduais como esse recurso vai ser distribuído, quais são as formas de distribuição, porque não pode haver em nenhum momento desvio de função desse recurso, nem privilegiamento, é preciso ser muito transparente, muito objetivo, onde toda a área cultural se una, em vez de ficar uma disputa buscando privilégios, se una para que a gente possa, de fato, ter uma coisa positiva, um sucesso para ajudar o setor cultura e arte passar esse momento difícil aí e chegar do outro lado mais forte, mais inteligente, mais sensível, mais unido. Tá. Eu quero só ver se o Ângelo pode dar uma contribuição. Eu vou passar daqui a pouquinho para você, viu, Cida? Mas eu queria que o Ângelo falasse de um aspecto super importante que talvez a gente não tenha comentado ainda, mas é a questão do patrimônio histórico-cultural do país, né? O que está sendo feito no IPHAN, aproveitando que a experiência e, além de tudo, o Ângelo já foi, inclusive, presidente do IPHAN. Então, como é que você está vendo isso aí? Você que está no local privilegiado da cultura nacional, do patrimônio nacional, que é Ouro Preto, um dos corações da cultura nacional. Como é que você está vendo esse ataque ao IPHAN? O que está acontecendo lá, Ângelo? Ângelo, a gente parece que você vai ter que ligar o áudio, Ângelo. Ângelo, vai ter que... O seu áudio... Manda uma mensagem para ele por escrito. Ô, Ângelo, nós não estamos conseguindo te ouvir. E agora? E agora sim. Pode ir. Bom, muito positiva essa questão do patrimônio, que merece uma análise profunda, porque é uma crise enorme, nunca vista em 80 e tantos anos da criação, 84 anos da criação do IPHAN, nunca houve nada semelhante. E o IPHAN atravessou 2 ditaduras. Mas antes eu queria fazer uma observação que, curiosamente, a Lei Aldir Blanc ela vem restaurar a ideia de Sistema Nacional de Cultura. Isso. Essa ideia que foi muito bem implantada, o Juca participou da criação desse Sistema Nacional de Cultura, a ideia de recursos da área federal para estadual e municipal, pelos fundos de cultura, pelos conselhos municipais, pelas secretarias, por uma organização sistêmica de cultura amarela do SUS. Na saúde também, nós teríamos transferência de recursos e uma participação intensa dos núcleos municipais para a área estadual e para o setor federal de cultura. Isso estava em franca decadência e quase que superado pelo atual governo, quando vem essa possibilidade de recuperação, de uma mudança do pior para o melhor, que é a recuperação do Sistema Nacional de Cultura e dessa transferência de fundos e da organização também das bases, ou seja, do município, para que ele possa receber esses recursos que são alocados de fontes federais ou estaduais. Então, é muito importante haver também uma boa organização agora dos núcleos de cultura nos municípios, para que haja uma pressão sobre os executivos municipais, as prefeituras, a fim de que esse recurso possa ser bem utilizado. O Fundo Estadual de Cultura, por exemplo, nós lutamos muito pela criação do Fundo Estadual, do Sistema Estadual de Cultura, que foi aprovado por lei, votada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É muito importante agora que isso possa ser, esse instrumental possa ser utilizado em benefício de toda a classe artística nesse momento de uma crise singular. Agora, com relação à questão do patrimônio, é realmente um tempo de muita apreensão. Todo mundo está estarrecido. Isso tem uma repercussão internacional enorme, negativamente, para o Brasil, porque o IPHAN, pioneiro na América Latina, ele tem um reconhecimento internacional em todos os fóruns da Unesco, de todas as entidades internacionais, o ICOMOS, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios,
o ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, todas essas instituições, com a Unesco, todos estão observando com preocupação o que está acontecendo no Brasil, que é o desmanche de um sistema de cultura singular que foi exemplo para muitos países, não só da América Latina, mas no mundo inteiro. O Brasil sempre foi muito bem conceituado no concerto internacional de organizações culturais. E o IPHAN tem um papel fundamental na história moderna do Brasil, porque ele nasceu de uma reivindicação até dos modernistas, quer dizer, ele não nasceu com a ideia de ser conservador, mas de ser conservacionista. A ideia de patrimônio é resguardar a fonte, a origem, a base cultural, para que nós possamos ter uma evolução a partir das fontes brasileiras que irrigam o nosso fazer cultural. O patrimônio é a referência, ele não é o passado, é o que ficou do que passou. E, por isso, permanece. Então, o patrimônio é permanente. Sem a ideia de patrimônio cultural, de acervos culturais, nós não temos referências para a continuidade da evolução da cultura brasileira, em todas as suas direções. E isso foi um trabalho muito bem feito pelo IPHAN, com altos e baixos, há uma linha contínua de bons serviços amplamente destacados e reconhecidos. E agora veio esse verdadeiro achincalhe, né? Parece até uma provocação, é uma ideia de desmanchar tudo, e com pessoas arbitrárias fazendo pronunciamentos em favor dessa destruição do IPHAN. O próprio presidente da República se referindo ao IPHAN como um local que cria embaraços e empecilhos para as pessoas que querem fazer o país progredir. Quer dizer, uma noção completamente equivocada de progresso e desenvolvimento. Isso não é com a destruição que se constrói alguma coisa, e uma noção também perversa da presença reguladora do IPHAN, para que nós possamos ter um equilíbrio na preservação daquilo que é o patrimônio do povo brasileiro e daquilo que virá a ser patrimônio também, porque tem que ser feito com qualidade e que nós tenhamos uma evolução razoável do espaço urbano. Hoje a cidade, que é considerado o maior bem cultural já criado pelo homem, está em processo de declínio no Brasil há muitos anos, exatamente desde que não houve reforma agrária, desde que houve uma grande migração rural para as cidades, desde que houve esse inchaço das áreas urbanas. Nós temos gravíssimos problemas afetando também o patrimônio ambiental urbano, o patrimônio estético, paisagístico, o patrimônio humano das nossas cidades. E isso é uma questão muito grave que está sendo atacada de uma maneira cruel. Nós estamos vendo que são aqueles inimigos do IPHAN, aqueles que lutaram contra Rodrigo Melo Franco de Andrade, lá nos chamados tempos heróicos do IPHAN, são esses todos que querem hoje destruir a lei do tombamento. Tombamento não é congelamento, mas também não é um de nação. Tombamento é exatamente uma medida cauteladora que vem proteger o que é de todos. Eu falo que é o único instituto socialista que funciona no Brasil, é o tombamento, porque ele reconhece a propriedade cultural de todos os brasileiros sobre determinados bens que podem ser até privados. Então, é muito importante que haja respeito a essas normativas do IPHAN e que haja o recrutamento de pessoas competentes para a missão. O que nós estamos vendo hoje na direção da cultura e especialmente na área do patrimônio, mas em todas as outras há um patrimônio também, que é a cultura afro-brasileira, que está sendo vilipendiado agora pelo próprio presidente da Fundação Palmares, que é um feitor que foi colocado ali à frente da Fundação Palmares. É incrível que nós tenhamos esse processo de agressão à cultura. Temos que estar sempre vigilantes em atitude de resistência democrática a esse achincalhe. Todo o Sistema Nacional de Cultura, começando com o IPHAN e a Fundação Palmares, e atingindo a Funarte, a Cinemateca, todas as vertentes dos instrumentos que o governo brasileiro tinha colocado à disposição
da cultura do país. E nós sabemos que a nossa Constituição é uma das raras cartas magnas do mundo que tem um artigo, já desde 1900 e da Constituição de 34, nós temos um artigo sobre cultura, o dever do Estado atuar no campo da cultura. E a Constituição de 88, ela duplicou esse artigo. Há um segundo artigo que conceitua patrimônio cultural de uma maneira espetacular. É uma síntese fantástica de todos os conceitos de patrimônio cultural, protegendo os povos indígenas, protegendo a cultura afro-brasileira, todas as formas de proteção do patrimônio cultural, entendendo o patrimônio cultural desde o patrimônio imaterial até o patrimônio histórico, patrimônio artístico, patrimônio natural. É realmente um artigo extraordinário que está sendo profundamente desrespeitado. Então, nós estamos inconstitucionalíssimamente vivendo hoje o drama do patrimônio cultural brasileiro. Tá bom, obrigado, Ângelo, por mais essa contribuição. Eu só queria dar o toque a quem está nos acompanhando aí pelo Facebook, que você pode mandar uma pergunta a partir dos comentários, é só fazer comentários aqui que a gente repassa as perguntas para os nossos participantes, pelos nossos debatedores. Tem algumas informações importantes que estão sendo enviadas aqui, por exemplo, Israel do Vale, que é um dos coordenadores aqui do Fórum Permanente de Cultura de Minas Gerais, ele informa que o Fórum Permanente de Cultura criou um subgrupo no WhatsApp específico para debater a lei Aldir Blanc, né, com a participação de dezenas de agentes culturais de todo o estado. Então, é só ir ali nos comentários do Facebook que você vai poder ter acesso a esse WhatsApp, principalmente o pessoal do interior de Minas, né, pode participar para saber como será implementado essa lei Aldir Blanc. E agora nós já contamos aqui com a participação da queridíssima Aline Calisto, que a gente já apresentou aqui no início, né? Aline, que a gente emprestou rapidamente para ela dar uma voltinha lá na França, na Europa, mas daqui a pouco vai estar aqui com a gente, uma querida amiga, além da admiração que a gente tem enquanto cantora, mas é uma amiga, minha madrinha. E, Aline, fala pra gente, como é que você está vendo, né? Você está há poucos dias aí na França, mas como é que você está vendo essa questão da resistência da cultura no país, você que tem essa participação política também tão intensa ao longo da sua carreira, como é que você vê, como é que os artistas resistem a esse fascismo que cresce a cada dia no Brasil? Bom dia a todas e todos, né? Aqui eu estou com um fuso horário bem diferente, né? Nesse momento eu estou na França. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tudo bem. Porque eu peço desculpas. Teve um problema aqui com a internet, que está tendo uma mudança. Estão passando, né, para fibra ótica toda a vila onde a gente está nesse momento. Então, pode ser que tenha oscilações. Eu não consegui ouvir, Kellyson, que pergunta direito. Parece que realmente a conexão não está perfeita, né? A imagem e o som estão chegando de forma desconexa, mas você está ouvindo, Aline? Você consegue continuar agora? Como é que está aí? Ela já até informou que por uma mudança lá na fibra ótica, no local onde ela está morando, agora em Paris, né? Então, por isso, ela está com essa dificuldade de conexão. Não sei se você me ouve agora, Aline, se você consegue continuar. Bem, pelo que eu estou vendo, vamos esperar um pouco para que a Aline possa restabelecer a conexão e volte, né, para o nosso debate aqui. Enquanto isso, eu queria, Cida, que você comentasse, porque você tem uma experiência grande, como a gente já comentou aqui na dramaturgia brasileira. Como é que você como é que você analisa, né, essas possibilidades agora, você inclusive que está agora residindo no interior de Minas, a possibilidade dessa lei Aldir Blanc contemplar e fomentar a cultura, como a gente já disse, foi tão abandonada. É uma expectativa positiva? Você que já disse que é meio poliana? Então,
É engraçado o nome que colocam na lei, né? Igual quando foi Maria da Penha. Ela apanhou tanto, foi tão violentada que acabou levando o nome dela, a lei, né? E Aldir Blanc também, né? Apanhou muito, né? Assim, ele morreu numa penúria muito grande diante da obra que ele deixou para nós, né? Assim. Então, eu só espero que a gente sempre lembre do Aldir assim, igual a gente lembra da Maria da Penha, sabe? A gente não quer que isso se repita com quem for beneficiado por essa lei. É para beneficiar as pessoas, os artistas, principalmente os da retaguarda, para que eles não fiquem na penúria. É muito triste ver um artista do calibre dele, que deixou, sei nem dizer quantas músicas, né, que ele compôs, mas deixou uma obra e morreu na penúria. Porque pouco antes dele morrer, eu recebi um pedido de uma amiga jornalista dando a conta da filha dele para a gente depositar, porque eles estavam passando aperto mesmo. Isso é muito triste, gente. Então, que a lei Aldir Blanc seja para isso, assim, para não deixar ninguém nessa penúria, assim, sem visibilidade, sabe? Porque o compositor, eu não sei como que é essa coisa do dinheiro autoral, mas o dinheiro não chega para ele, né? É muito doido isso. Isso precisa ser revisto. Existem as leis, né? Igual o Ângelo Osvaldo acabou de falar, né? Que a lei do IFAM, né? Do tombamento, tudo, ela é linda. As leis são lindas, né? Eu quero ver a prática, né? Porque se colocar a lei do tombamento para esse governo que está aí, que, como disse o Juca, né, demolidor, capaz que se falar tomba, ele vai lá e tomba, né? Passa o trator. Tombar para esse povo é isso, né? Aqui em Paracatu, a minha casa é aqui perto de Paracatu. O Ângelo Osvaldo aposto que sabe dessa história, porque ele conhece mais a história de Paracatu do que os paracatuenses. E o Ângelo me ensinou uma coisa muito linda, que é que toda cidade é histórica. Não é só uma cidade antiga que é histórica. Toda cidade é histórica. E Paracatu é uma cidade histórica, assim... Eu falo que é a cidade histórica menos conhecida de Minas, né? Esse título a gente tem. Mas, ó, acho que a Aline agora restabeleceu a conexão. Se me permite, Cida, para a gente aproveitar esse momento, que a gente estava te ouvindo, Aline. Como é resistir, Aline, nesses tempos aí? Como que a cultura resiste? Você que tem uma participação política, além da grande participação na cultura brasileira. Fala aí, como é que você está vendo? Está ouvindo, Aline? Parece que está congelada a imagem dela. Aline, será que vai conseguir agora participar? Do contrário, vamos aqui seguindo o programa até que ela restabeleça a conexão, até porque eu tenho uma pergunta aqui, Juca, que é uma curiosidade minha também, mas que o Gilberto acabou de mandar aqui uma pergunta diretamente para você aqui no Facebook, que ele fala como foi sua experiência na administração aqui de Belo Horizonte, como secretário de Cultura de BH, e como é participar de uma gestão não petista. Então, eu queria que você falasse, até eu como Belo Horizontino, como foi essa sua experiência, que para nós foi tão importante, mas como foi sua visão enquanto gestor aqui em Belo Horizonte? Olha, por coincidência, eu estava em Belo Horizonte, num seminário organizado pelo Adido Cultural Francês, junto com algumas instituições mineiras. Eu era palestrante e recebo uma ligação. Aqui é da Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito quer falar com você. Eu sabia que era Calil. Calil é uma pessoa pública pelo lado do futebol. Sabia que ele tinha sido eleito prefeito, mas não tinha grandes conhecimentos dele. Aí disse, olha, precisamos conversar, eu quero lhe convidar para ser secretário de Cultura de Belo Horizonte. Quando é que você pode vir a Belo Horizonte? Ele disse, eu estou em Belo Horizonte. Aí eu fui conversar com ele.
Foi uma conversa direta, aberta. Calil tem qualidades gigantescas. Uma delas não chama Jesus de Genésio nem cachorro de cacho, ele fala direto. Aí ele disse, olha, eu quero ter sucesso na minha administração na cultura, eu não entendo muito. As pessoas todas que eu perguntei disseram que você é o cara mais indicado para essa missão. Eu estou disposto, prometi à área artística de criar a secretaria, de recriar a secretaria. Tinha uns 10 anos que não existia, e estou lhe convidando. Eu tomei um susto, aí disse, olha, deixa eu conversar com minha mulher, com minha família. Minha família é meio partido político. Eu tenho que aprovar no conselho familiar, senão nada feito. Eu passei 2 anos e 10 meses, só via minha família sábado e domingo e feriado. Eu ia segunda de manhã cedo, o primeiro avião para Belo Horizonte, passava a semana trabalhando, sexta, final da tarde, voltava para Brasília, onde minha família mora, que eu era ministro na época que fizeram o impeachment da presidenta Dilma. A experiência com ele foi muito boa. Me deu liberdade para trabalhar. E, claro, nós conversávamos, discutíamos. A única coisa que ele disse foi o seguinte: espero de você que os benefícios da política que você vai construir cheguem até as periferias. Durante a campanha, eu fiquei impressionado com as condições precárias que as pessoas vivem nos bairros populares, favelas e periferia. Foi a única coisa que ele disse, e bateu em cima com o meu espírito, que é democratizar a cultura. O trabalho aí foi muito bom, porque a área cultural de Minas é muito potente, todas as áreas. Minas tem uma literatura potente, Minas tem uma música potente, Minas é um dos centros ascendentes do cinema brasileiro, um dos mais fortes, com maior quantidade de premiação em festivais. Tem uma cultura popular fortíssima, tem uma cultura tradicional fortíssima. Então, eu ia trabalhar num terreno fértil. Eu sabia disso, porque quando eu fui ministro, eu fui muitas vezes aí a Belo Horizonte discutir Lei Rouanet, discutir papel do Estado. Fiz reuniões gigantescas em Minas durante o período que eu fui. E tinha muitos contatos e admirava muito a área cultural geral de Belo Horizonte e de Minas. Quando eu falo Minas, a minha responsabilidade era Belo Horizonte, mas eu tinha, inclusive, Ângelo como parceiro e contraponto estadual. Eu comecei fazendo o seguinte: vou conversar com a área cultural, porque enquanto eu esperei 1 mês e pouco para criarem a Secretaria de Cultura. Eu fui nomeado interino da Fundação, e esperando. Enquanto eu esperava, eu reuni com a quantidade inacreditável de pessoas. Eu me esqueço agora. Eu fazia reuniões temáticas todo final da tarde e acabei com 4 relatores e eu também fazendo anotações. Então, a gente tinha um apanhado das demandas, necessidades, problemas, frustrações, expectativas, dados, números, de praticamente toda a área cultural de Minas. Então, a gente começou com um diagnóstico que não foi eu que fiz, não foram especialistas que fizeram, foi a própria área cultural que vinha expor essas questões, e a gente fez um trabalho que serviu de base para toda a gestão. Avançamos bastante, a secretaria saiu daí quase unanimidade, as pessoas reconheceram o trabalho que foi feito. É evidente que unanimidade, eu não busco unanimidade, porque por que eu não era unanimidade? Porque queriam censurar exposição em museus, e
e show. Queriam restabelecer a censura. Eu digo, queriam eram alguns setores conservadores da Câmara, pouca gente, 2 ou 3, mas se transformaram em meus inimigos, me caluniaram, mas é parte do processo. Quem está na chuva tem que se molhar, e eu já tive adversários mais agressivos e mais destruidores, mas ficavam resmungando, contando mentira, fazendo intervenções na internet, na Câmara, 2 ou 3, eu não quero nem citar nome. Mas, tirando isso, eu trabalhei de uma forma republicana para beneficiar toda a área cultural de Belo Horizonte, estimular os processos criativos, e fiz uma coisa importante. A cultura afro-mineira é muito postergada, invisibilizada. Isso é uma tradição histórica. Eu, recentemente, lendo alguns analistas estrangeiros, eu vi Minas ser citado como um dos lugares onde a escravidão foi mais dura, porque a mineração criava um distanciamento que era propício para a desumanização dos que eram escravizados. Isso eu acho que criou uma certa tradição de invisibilização de boa parte dessa contribuição. Minas tem um samba potente, Minas tem essas manifestações tradicionais todas, que estão presentes em Belo Horizonte também. Minas tem candomblé, Minas tem ubanda, Minas tem... A presença dos negros na cultura mineira é muito forte. Assim, você fala música mineira, quem é que vem logo? Milton Nascimento, Tizumba, Pererê, no teatro. Então, como gestor público, eu me senti na obrigação de apoiá-los, dar visibilidade, fortalecer um sentimento de pertencimento a uma cultura tão rica, tão generosa, tão qualificada como é a de Minas. Trabalhei também com a universidade. Vocês têm uma das melhores universidades do Brasil, está entre as 3 melhores universidades do Brasil. E tem uma tradição de relação com os fatos e os fenômenos culturais. Também me aproximei para fortalecer das estruturas, das organizações da sociedade civil. Então, foi um trabalho incrível. Eu me sentia recompensado com toda a dureza pessoal, que, diga-se de passagem, na pandemia agora, minha mulher é médica, sai de manhã cedo para uma unidade de atendimento, vai para o frontline, lá cuidar da saúde das pessoas. Eu que fico tomando conta da casa de 2 filhos, porque eu tenho 3 filhos, mas minha filha tem 34 anos, vive em São Paulo. Eu tenho um de 19 e um de 9, que já chegou aqui quando depois começou a live para perguntar se o café estava pronto. Então, organizar a casa, garantir a comida, as 3 refeições, estar com eles, conversando com os filhos durante todo o dia. Meu filho de 19 entrou na universidade o ano passado. Então, tem um lado que Cida falou no início de recuperar atividades antigas, e comecei a cozinhar de novo. Tinha mais de 10 anos que, pelas minhas atividades intensas fora de casa, eu já tinha perdido até o gosto por cozinhar. Estou sendo elogiado pelo feijão que estou fazendo, que, segundo a família, é muito bom. E estou recuperando aos pouquinhos, mas estou recuperando e tentando aqui contribuir minha participação. Eu já fiz 39 lives, essa é a 40ª live que eu estou fazendo. Tenho escrito artigos. Então, é isso. Acho que a gente não precisa morrer na pandemia. Pelo contrário, precisamos estar vivos, espertos, conectados. Como dizia o Drummond, né? Viver nesses tempos, viver é uma ordem, né? Então, o Juca, eu queria traduzir, sendo representado aqui pelo comentário da Valéria Mendes, que disse que Juca fez um excelente trabalho à frente da Secretaria Municipal de Cultura, por isso a nossa gratidão. Faço minhas as palavras aqui, eu tenho certeza que Belo Horizonte
Vamos aproveitar que a Aline voltou. Estou ouvindo um passarinho aí. Acho que é seu, né, Aline? Fala aí para nós. Ah, é seu? Não, meu não. O quintal aqui, essa hora, chegam bem-te-vis, e os periquitos não chegaram ainda. Você vai ver que a algazarra quando eles chegam. Brasília tem dessas coisas. Aline, consegue agora, queridona? Realmente a conexão não está legal. Para quem não sabe, né, a Aline tem apenas 3 dias que chegou em Paris. 3 dias. Ela, né, é uma cantora que nasceu no Rio de Janeiro, mas construiu toda a sua carreira aqui em Minas Gerais e no Brasil, né? Uma sambista super importante, além da participação política. Vamos ver se a gente consegue restabelecer a conexão Brasil-França, Belo Horizonte-Paris, mas está realmente difícil. Vou sugerir a Aline que saia da sala, volte para a gente ver. E vou até falar com você, a hora que a Aline entrar, eu vou passar de imediato, vou cortar a fala de vocês para a gente ver se aproveita. Beleza. Mas eu queria só, então, aproveitar um gancho, enquanto jornalista, me sinto na obrigação de passar a bola agora para um outro jornalista, que é o Ângelo Osvaldo, porque você citou um momento importante que eu vivi também como presidente da Casa do Jornalista, né, Juca, que foi a resistência, né, que nós estabelecemos contra a censura às artes. Você, inclusive, como uma pessoa importante para organizar o evento contra a censura. Exatamente, mas a gente contava... Então, a Aline, eu acho que agora ela está entrando, vamos aproveitar. Aline, vamos aproveitar que você chegou e vamos ver se você consegue agora dar a sua contribuição. Estamos com saudade da sua voz. Tá difícil, né? Aí. Hoje. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo agora? Estamos. Muito bem. Ai, que bom. Mais uma vez, boa tarde para todo mundo, para todas e todos. Eu não sei se vocês ouviram o que eu falei antes, quando eu consegui entrar. Não? Não ouvimos. Ouvimos um pedaço, sim. Tá. Eu estou com uma instabilidade aqui por conta de mudança de internet na localidade onde eu estou nesse momento, na França. Porque estão passando para fibra ótica toda a região onde eu estou nesse instante. Então, por isso que a internet está oscilante. E tem também a questão do SIM-AR, que às vezes ele também fica instável, né? Então, acho que juntou tudo e... Bem, eu não sei... Tem alguma pergunta específica, Edson? Porque eu estou acompanhando, consegui ouvir bem a fala de Juca, né? E me junto ao coro aí da pessoa que falou que ele fez um trabalho maravilhoso em Belo Horizonte, fez mesmo. A gente tem muito orgulho, né, de ter, né, ter tido a presença de Juca, né, na Secretaria de Cultura de BH, né, que foi criado, inclusive, porque a gente nem tinha secretaria, né, Juca? Então, foi um grande ganho para a gente, a sua presença, quanto, né, atuou em diferença. Sobre o que a gente está passando. Eu, nesse momento, estou fora de Belo Horizonte, do Brasil, porque em função mesmo da pandemia, dessas questões, eu França e vou ficar aqui até o final do ano. Aí, em janeiro, eu volto para Belo Horizonte. E, bem, eu vejo que há uma... no estado e principalmente no nível federal, com relação a políticas públicas que possam garantir minimamente a condição da cultura de sobreviver nesse momento tão crítico em que nós temos, governo extremamente, né, com o setor e é um setor que né, gente, nossa grande de
de qualquer Vamos esperar um pouco mais para ver se restabelece. Estou ouvindo nada. Que governo. Acho que a Aline realmente, novamente, houve um problema, né, com a conexão. Né? A imagem dela está congelada, a voz também não chegou. Vamos tentar restabelecer. Que lhes cabe. Realmente, gente, se hoje a gente não conseguir restabelecer totalmente, né, a presença da Aline, a gente já faz o convite nos próximos programas, porque é importante a gente contar com a contribuição dela. Então, eu falava agora há pouco, né, relatando que houve em Belo Horizonte, algum tempo atrás, que foi uma censura. Como está a minha conexão? Parece que a minha também começou a ter... Não, tá boa, tudo bem? tá boa. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. São esses tempos que a gente vive de uso excessivo da internet, mas vamos lá. Então, eu relatava, né, sobre uma resistência que a gente fez aqui em Belo Horizonte, em defesa, né, da liberdade da arte. Eu queria que o Ângelo, vamos ver se a Aline consegue agora. Vamos lá, Aline, continuando, meu amor. Vamos lá? Ai, tá. Vou tentar ser A Aline está voltando. Porque é confortável. Bem, continuando a minha fala, não sei de onde eu parei, mas vou seguir a minha linha de raciocínio aqui. Ok. A gente tem, né, uma cadeia produtiva que é gigante, né, que envolve vários profissionais. E esses profissionais, né, não só, no meu caso, a artista, né, a cantora, a compositora, mas todo mundo que está aqui, ó, ao meu redor, trabalhando comigo, está prejudicado nesse momento, sabe? E a gente tem que pensar em todo mundo, a gente pode pensar só em um, né? Quando se cria um edital para ajudar, né, ajudar os artistas, não é só os artistas que a gente tem que ajudar todo mundo que faz parte dessa cadeia produtiva. Os produtores, técnico de som, hold, técnico de luz, está todo mundo parado e passando dificuldade extrema. Eu estou acompanhando alguns grupos, pessoas que, assim, estão sem comer praticamente, estão recebendo cesta básica para segurar as contas. Então, eu acho que é um momento que a gente precisa olhar para o setor de uma forma mais ampla, como um todo, porque está todo mundo precisando ser atendido, né? E eu espero, né, que aí agora com, né, o projeto, né, com um nome maravilhoso, né, nosso saudoso e querido, né, já Aldir Blanc, ele possa ser executado o mais rápido possível, na instância federal, né? Eu não tenho, confesso, muitas esperanças, né, na instância federal. Na instância municipal, né, algumas movimentações já estão acontecendo, já tem, né, um edital, e na instância estadual parece, né, o que eu acompanhei é que está acontecendo, está rolando um edital também. Mas esses editais, eles precisam, não sei se isso já deve ter sido falado aqui, eles precisam ser mais dinâmicos, né, mais viáveis, porque é um momento de tensão, é um momento que precisa agir com rapidez, as pessoas estão passando necessidade. Vamos nos reinventar? A gente já se reinventa desde sempre, né? Eu acho que agora não, é um momento de chegar e, sabe, fazer a coisa acontecer financeiramente falando, porque o setor está precisando de ajuda, né? Eu deixei nesse momento, né, nesses próximos 6 meses, Belo Horizonte, Brasil, porque me vi numa situação em que não tinha trabalho e o meu companheiro foi dispensado do trabalho dele. Então, ou seja, né, a gente com conta para pagar, minhas contas continuam aí no Brasil, né? Porque nessa dupla moradia,
eu pago no Brasil todos os meus impostos, todas as viagens chegar. E tem que arrumar uma alternativa. Eu não pude esperar. E eu tive um caminho. Eu consegui, né? Vim com ele com as nossas contas aqui e no Brasil. Mas a maioria não vive essa realidade. Não vive. E a gente precisa olhar essas pessoas, para esses profissionais que estão passando a tempo. Eu espero mesmo que esses editais eles possam suprir, né, de forma paliativa, mas de forma contínua, né? Não só um edital com uma quantia X e acabou. Não. É preciso que se pense na ajuda para esses artistas, porque a gente não sabe até quando vai durar essa situação. Aqui na França, na Europa de uma forma geral, os setores voltando de uma forma muito ativa e aí não vai, porque, né, não se pode dar o mundo inteiro, né? Ok. E isso só vai ser contornado, na minha opinião, é quando Aline, eu acho que novamente a gente teve um problema de conexão, né? Que, como a gente já avisou, que a Aline acabou de chegar na França e ela está se adaptando ainda, e ela já avisou que lá na região onde ela está morando está fazendo uma troca de internet. Mas eu acho que deu para ela dar essa contribuição e mostrar esse lado da artista que vem sofrendo, como todo o setor, com essa ausência, né, de políticas públicas para criar uma proteção social para a cultura nesse momento de pandemia. Então, eu só queria retomar uma pergunta que eu fazia ao nosso grande amigo Ângelo Osvaldo, que vamos ver se a Aline entra agora para concluir. Vamos só tentar mais uma vez. Pode concluir, Aline. Conclua seu raciocínio aí. Aline, nos ouve? É isso. Vamos tentar concluir. eu estou ouvindo. Sim, pode concluir. Eu falei. Ouvimos, sim. Ouvimos. Ouvimos. O que eu falei, Kerson, não... Ouvimos sim. Não, pode continuar que nós ouvimos. Não, na verdade, eu acho que é isso. Vocês ouviram o que eu falei, eu pontuei aqui as questões em que eu acho mais graves e severas no momento e que precisam ser resolvidas, né? E resumindo, precisa de agilidade, né? Com todos que estão aí circulando, que sejam o máximo de burocracia. Porque, pelo que eu vi, alguns estão bem complicados ainda, e não é o momento. É a classe artística como um todo, para que ela possa sobreviver a esse. E a gente não faz ideia de quanto. A gente precisa pensar. As pessoas não têm tempo para ficar se dedicando à educação digital, não. Elas precisam pagar minimamente suas contas, né? Enfim, eu acho que o caminho é desburocratizar para poder ajudar. Tá. Aline, muito obrigado pela sua participação, tá? Foi muito importante, até porque você dá essa visão aqui da artista, né? Que sofre como todo o outro setor. Eu queria só passar agora para o Ângelo, para a sua última contribuição, porque nosso programa, geralmente, ele tem 1 hora, nós já estamos a 1 hora e 25 minutos no ar,
Então, nós temos que procurar agora caminhar para a conclusão. Mas, Ângelo, eu queria que você falasse, porque você foi muito importante aqui como secretário estadual de Cultura, no período em que nós enfrentamos uma tentativa de censura às artes, uma tentativa de censura a uma exposição, uma intolerância contra a exposição de um artista plástico, Pedro Moraleida, que estava rolando lá no Palácio das Artes, e foi um grande movimento que você, quando secretário, o Juca, quando secretário municipal, e o movimento cultural de Belo Horizonte fizeram de resistência. Mas só que hoje nós caminhamos mais ainda para o obscurantismo, e hoje há uma censura também à imprensa, há uma censura, há um cerceamento da liberdade de expressão, comandada pelo governo federal. Então, como você vê essa questão da luta pela liberdade de expressão e pela liberdade nas artes em tempos de obscurantismo? Ângelo, o seu microfone está desligado, você tem que ligar. Aí. Está desligado. Ótimo. Pode continuar. Eu li. Vamos ver. Ok. Ele está desligando. Desligou. Desligou. Ligou. Não. Agora... Ligou agora. Pode falar, Ângelo. Isso, bom, pode ir. Está fazendo assim, né? Agora... Bom, agora está indo. Bom, em primeiro lugar, eu quero desejar muito sucesso para a Aline, felicidade nessa temporada na França, que ela alcance todos os seus objetivos e retorne vitoriosamente no ano que vem a Belo Horizonte, como ela anuncia, que seja um período próspero. Para ela merece uma grande artista, uma grande cantora, uma voz maravilhosa. Em segundo lugar, essa questão que você coloca, Kerrison, é curioso. Quando eu fui secretário de Cultura do governador Itamar Franco, lá por volta de 2001, 2002, acho que foi em 2002, nós fizemos uma grande exposição do Pedro Moraleida, que havia falecido recentemente, muito jovem artista, e que fez um trabalho fantástico, uma produção maravilhosa que estava guardada por sua família. Nós expusemos isso pela primeira vez no antigo Hospital São Tarcísio, que estava arruinado ali na rua Bernardo Guimarães, e depois, mais tarde, veio a ser transformado no Centro de Arte Popular Mineira, ali na Bernardo Guimarães, quase com vias fortes. E nós ocupamos aquele prédio arruinado com as obras do Pedro Moraleida. Isso criou um impacto enorme, era um ambiente de estranhamento, bem dentro do clima da arte contemporânea. Foi uma revelação e centenas de pessoas foram ali àquele local para conhecer a obra de Pedro Moraleida. E houve uma repercussão enorme em Minas Gerais e no país. E até no exterior, porque logo se tornou uma referência na arte contemporânea e na arte brasileira. Bom, muitos anos depois, agora, o governo Fernando Pimentel, no Palácio das Artes, numa movimentação muito grande em relação às produções de artes plásticas e artes visuais no Palácio das Artes, abrimos novas galerias, fizemos grandes alterações ali no funcionamento das galerias do Palácio das Artes, resolvemos fazer uma exposição do Pedro Moraleida. E isso teve uma repercussão extraordinária do outro ponto de vista, do lado negativo, porque algumas pessoas, realmente uma minoria, mas algumas pessoas, inclusive políticos, parlamentares, se colocaram contra a exposição e utilizaram esse motivo para propaganda junto aos setores mais conservadores da sociedade, sobretudo junto aos evangélicos. E usaram isso de uma maneira até grosseira e foram agredindo o secretário Juca Ferreira,
que, na verdade, não tinha nada diretamente com o assunto, porque a exposição se dava num espaço pertencente ao governo do Estado de Minas Gerais, no Palácio das Artes, mas agrediram o secretário se colocou prontamente solidário, Juca Ferreira, solidário com a realização dessa exposição, com a programação do Palácio das Artes, e em defesa da liberdade de expressão. E a reação contra a exposição Pedro Moraleida acabou se tornando, acabou criando esse fenômeno, que foi um enfrentamento da resistência a favor da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, da liberdade de criação, e esses setores retrógrados que estavam ali com dogmas quase medievais contra coisas que normalmente ocorriam em Belo Horizonte, sem que houvesse nenhum escândalo dessa natureza. Olha a exposição do Pedro Moraleida em 2002 e a exposição do Pedro Moraleida em 2016, 2017, se não me engano. Quer dizer, houve uma mudança negativa, mas também uma outra mudança, que foi uma reação muito positiva. E o secretário Juca Ferreira, o nosso Juca, foi muito importante nesse movimento. Todas as forças se ligaram, do governo do Estado, do governo da Prefeitura de Belo Horizonte, parlamentares da Assembleia, vereadores da Câmara de Belo Horizonte e lideranças do meio cultural. Houve uma grande reunião no grande teatro do Palácio das Artes, com manifestações seguidas em favor da liberdade de expressão. Aquele movimento marcou muito e foi o início dessa resistência. Parece que nós já pressentíamos ali que aquela manifestação singularizada, estava embutido nela todo esse processo de agressão que veio, todo esse processo de destruição dos princípios culturais que regem aí a nossa vida cultural e que tem procurado cercear, limitar e ferir até a liberdade de expressão no nosso país. Então, Dom Pedro Moraleida ficou como um marco muito importante, uma referência na resistência democrática em favor da liberdade de expressão e da liberdade de criação, liberdade de imprensa, de manifestação no país. Juca foi um parceiro excelente, maravilhoso naquele momento, nos encheu de ânimo, todos nós nos unimos para isso e continuamos. Toda a energia daquele momento que se recoloca hoje, que se renova e que nos impulsiona. Eu queria também, no final, agradecer a oportunidade, Pedro, o nosso Pedro Martins, que fez o contato, agradecer a ele, e agradecer a você, Kelson, por essa oportunidade de estar reunido com vocês nesse bate-papo muito significativo, muitos temas importantes da atualidade colocados aí. Eu fico muito feliz de reencontrá-los e de nós podemos comungar dessas ideias. Eu não posso deixar de fazer uma referência ao Leônidas Oliveira, que é o secretário de Cultura do Estado. E o Leônidas é uma pessoa da área, ele tem uma experiência, e ele leva para a secretaria exatamente essas ideias que nós estamos defendendo aqui. Eu espero que ele possa realmente executar esse programa emergencial, porque é uma pessoa que conhece o setor artístico. Quando você tem alguém que não conhece e que vem até pontificar sobre isso e que vem propor na contramão daquilo que os setores criativos estão querendo, é muito complicado. Quando você tem uma pessoa que é do ramo, é diferente, porque a pessoa pode realmente implementar não só o programa, mas sintonizá-lo, que ele seja fruto de um diálogo, de uma busca, de uma necessidade. A Aline lembrou uma coisa muito boa, que não são apenas os artistas, mas e quem está atrás? E o backstage, quem é que está ali, os contra-regras, os sonoplastas, os iluminadores, as pessoas que trabalham com todo esse sistema, essa cadeia de profissionais que é enredada na produção artística, na produção musical, nas artes cênicas, em todos os pontos da criação cultural. Nós temos outras pessoas que não estão na linha de frente, que não estão no proscênio, são os protagonistas, mas que estão ali amparando toda a viabilidade desse processo criativo.
é muito importante que haja uma reflexão sobre isso, e eu espero que a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, que agora é de Cultura e Turismo, foi uma maneira dela sobreviver em Minas Gerais como Secretaria de Estado, que a cultura possa conseguir recursos, possa acionar o Fundo Estadual de Cultura, o Sistema Estadual de Cultura, e que esses recursos sejam realmente alocados em benefício da produção cultural mineira, que estava tão desamparada e na expectativa, quase perplexa, na expectativa de alguma atitude, que essa atitude seja sempre conectada com as aspirações e as colocações que a classe artística tem feito, a fim de que nós possamos, de fato, evoluir positivamente no enfrentamento do coronavírus e de todas essas outras, dos pandemônios, né? Como se diz, nós temos aí que enfrentar a pandemia e os pandemônios. Muito obrigado, viu, Ângelo? Você lembrou muito bem dessa luta que a gente fez em defesa da liberdade de expressão, da liberdade na arte, né? E até foi boa essa referência, porque houve, nas duas passagens suas pela Secretaria de Cultura de Minas, em 2002, você realizou essa exposição do Moraleida, e depois, em 2017, houve novamente a exposição. A exposição era a mesma, o que mudou foi o Brasil, né, que houve um retrocesso muito grande no obscurantismo no país, mas foi uma grande resistência. E você estava na presidência do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, Kellyson, onde teve um desempenho de grande significado, de grande relevância, não só nesse episódio, mas durante toda a sua gestão. O seu trabalho foi exemplar e continua sendo uma referência para todos nós que nos comprometemos com a liberdade de expressão. Obrigado. Vindo de você, eu fico muito honrado. Posso deixar de fazer esse registro também, lembrando. Já terminaram a obra lá na casa do Sindicato dos Jornalistas? Isso, então, até fazendo uma referência ainda, até porque os dois secretários, né, tanto o Ângelo quanto o Juca, foram muito importantes. Nós fizemos a travessia da Casa do Jornalista. Inclusive, gente, eu vou ter até que terminar o programa, que eu estou indo para lá, porque nós já alugamos as lojas lá, e assim que passar assim que passar esse período, né, essa pandemia, assim que a gente puder restabelecer a abertura de espaços culturais, todos estarão convidados para participar da inauguração da travessia da imprensa, que vai cruzar ali na nossa Casa do Jornalista, vai ligar a Avenida Alves Cabral com a Rua Espírito Santo, criando uma conexão da arte, né? Que aí vocês dois foram muito importantes, aí nos incentivaram e nos ajudaram mais essa obra para a cidade. A Casa do Jornalista, que é um centro cultural, mas mais do que isso, é a Casa da Resistência, a Casa da Liberdade, que por tantas décadas reúne, né, a cultura, a resistência e a democracia de nosso Belo Horizonte, do Estado, e por que não dizer do país. Então, eu agradeço a vocês dois, enquanto foram secretários e nos ajudaram todos, e agradeço muito a participação de vocês, foi um debate muito rico, agradecer muito a Cida também, viu, Cida? Eu estava com saudade, sou um admirador do seu trabalho, trago aqui um abraço da sua amiga, que foi sua diretora Iolene, que é minha amiga também, ela mandou muitos recados. Minha diretora. Ela é minha diretora. Isso, exatamente. Beijo, então, assim, há anos que ela trabalha com você, né? É uma grande amiga e uma incentivadora nossa aqui, e militante também do Alvorada. Então, nós agradecemos muito a participação de vocês, a participação também da Aline, com toda a dificuldade da conexão, mas ela deu um recado muito importante enquanto artista, vivendo todas essas dificuldades, mas é um período de, como o próprio nome do nosso programa hoje diz, cultura e resistência, né? Só nos cabe resistir, não temos outra alternativa, né? A cultura já enfrentou outros momentos aí de obscurantismo e passou por eles, venceu, e nós estamos aqui nessa travessia para também vencer. E o Coletivo Alvorada, que nasceu da resistência também, ele nasceu quando a presidenta Dilma estava sofrendo o golpe, nasceu para resistir ao golpe. Infelizmente, praticamente todas as nossas palavras de ordem de lá para cá, nós fomos derrotados, seja não vai ter golpe, seja Lula livre, várias e várias bandeiras que nós tivemos. Ele não é isso? Fora Bolsonaro, mas nós estamos aqui a resistir, porque
porque só nos cabe. Esse é o papel dos democratas, esse é o papel dos lutadores. E o Alvorada, que nasceu na rua com as suas intervenções urbanas, agora que todos nós estamos aqui confinados em casa, a gente encontrou essa alternativa de manter a militância, de manter o debate, que esse programa Toque da Alvorada. Né? Então, eu agradeço muito a vocês, tá, por essa participação, foi um grande debate. O programa vai ficar na rede, não é isso? Quem puder compartilhar aí na nossa página do Facebook, na nossa página do YouTube, não só da Alvorada, mas o nosso coletivo Resistência, né? Que a gente agradece também. O coletivo Resistência nasceu lá em São Paulo, é um parceiro nosso, que tem o Emílio como coordenador, e a gente agradece porque ele fica aqui na técnica, atrás da câmera, garantindo essa conexão, assim como a Alexandra, que também trabalha na técnica, o Pedro Martins, que já foi tanto citado, que é meu amigo, é um dos coordenadores do Alvorada, e é o produtor desse programa que fez o contato de vocês aí. Então a gente agradece todo mundo que ajuda semanalmente, esse programa está no ar. Então, muito obrigado a todos e todas. Compartilhe esse programa e vamos continuar na resistência. O papel nosso é resistir, e a cultura não vai fugir à luta, não foge à luta, apesar de todas as dificuldades. Estamos aqui para manter esse Brasil vivo e defender que a democracia restabeleça plenamente no nosso país. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, aos nossos participantes, e continue toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, aqui no nosso programa Toque da Alvorada. Muito obrigado, até mais. Tchau, Juca, tchau, Cida, muito obrigado por tudo, tá bom? Até mais. Abraço. Obrigada, Kerson. Abraço, beijo, Juca. gente.